Vamos começar com a adição. A adição possui três propriedades: comutativa, associativa e elemento neutro. Vamos entender como funciona cada uma delas. Propriedade comutativa. Em uma adição, a ordem das parcelas não altera o resultado. O que isso significa? Significa que em uma adição eu posso trocar os valores que eu estou somando, que o resultado vai ser o mesmo. Observe aqui. Nós temos aqui que A mais B é igual a B mais A, ou seja, eu posso trocá-los de lugar que o resultado será o mesmo. Vamos enxergar isso através de um exemplo com números. Tenho aqui a seguinte adição: 20 mais 15 é igual a 35. Vamos entender agora se eu trocar o lugar do 20 e do 15. 15 mais 20 também é 35. Então, nós compreendemos aqui a propriedade comutativa. Em uma adição, a ordem das parcelas não altera o resultado, ou seja, na adição eu posso trocar a posição dos números que o resultado continua sendo o mesmo. Vamos prosseguir então para a próxima propriedade. Vamos agora para a propriedade associativa. Ou seja, em uma adição de 3 ou mais parcelas, a forma de associá-las não altera o resultado. O que isso quer dizer? Que se eu estou somando 3 parcelas, eu posso adicionar primeiro as duas primeiras parcelas, para depois adicionar a última. Como eu também posso adicionar primeiro as duas últimas parcelas, para depois adicionar a primeira. Mas vamos entender isso em um exemplo com números. Tenho aqui a seguinte adição: 20 mais 15 mais 10. Nesse caso, eu vou realizar primeiro a soma de 20 mais 15, que resulta em 35. Depois que eu adicionei o 20 mais o 15, que deu 35, eu vou adicionar o 10. 35 mais 10 igual a 45. Vamos agora resolver de outra maneira. Tenho novamente a mesma adição, 20 mais 15 mais 10, só que agora eu vou resolver primeiro o 15 mais o 10. 15 mais 10 é 25. Depois de realizada essa adição, eu vou somar os 20 que está ali no início da conta. 20 mais 25 é igual a 45. Perceba que é a mesma adição nos dois casos. Eu só mudei a forma de associá-las, escolhendo o que eu vou resolver primeiro. Na adição, isso é possível. Vamos agora para a próxima propriedade. Propriedade do elemento neutro. E essa é a mais fácil. A soma de qualquer número natural com zero tem como resultado o próprio número. Ou seja, qualquer número que eu somar com zero, o resultado vai ser ele mesmo. Mas vamos para um exemplo com números. Ora, quanto que é 22 mais 0? É 22. Então essa é a propriedade do elemento neutro. Vamos passar agora para a multiplicação. A multiplicação possui 4 propriedades: a propriedade comutativa, associativa, elemento neutro da multiplicação e distributiva. Propriedade comutativa. Lembra que a adição tem uma propriedade comutativa? A multiplicação também tem. E a ideia é bem parecida. Em uma multiplicação de números naturais, a ordem dos fatores não altera o resultado, ou a ordem dos fatores
não altera o produto. Aqui, antes da gente prosseguir com a explicação, é preciso estabelecer uma coisa. Talvez você que esteja assistindo o vídeo esteja acostumado a representar a multiplicação com o sinal do vezes de x. Porém, nós também podemos representar a multiplicação com esse pontinho. Então, se você ver esse pontinho, ele significa que ali está sendo realizada uma multiplicação. Vamos agora ver um exemplo da propriedade comutativa. Repare que nós temos aqui 4 vezes 3. Quanto que é 4 vezes 3? É 12. E quanto que é 3 vezes 4? Também é 12. Repare, nós mudamos a ordem dos fatores, mas o resultado continua sendo o mesmo. Essa é a propriedade comutativa. Chegamos então na propriedade associativa da multiplicação. Em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a forma de associá-los não altera o resultado. Também é semelhante com a propriedade associativa da adição. Vamos entender como que isso funciona. Se eu estou multiplicando 3 fatores, eu posso multiplicar primeiro os 2 primeiros fatores, para depois multiplicar o último. Como eu também posso multiplicar primeiro os 2 últimos fatores, para depois multiplicar o primeiro. Vamos enxergar isso com números. 2 vezes 3 vezes 5. Eu posso resolver da seguinte maneira. Primeiro, realizando a multiplicação de 2 vezes 3, que é igual a 6. Depois que eu realizei 2 vezes 3, eu multiplico por 5. 6 vezes 5 é igual a 30. Vamos prosseguir então com a explicação. De novo, a mesma multiplicação, só que ela vai ser resolvida de uma maneira diferente. Nós multiplicaremos primeiro o 3 e o 5. 3 vezes 5 é 15. Depois de realizada essa multiplicação, nós multiplicaremos por 2, que é o primeiro fator aí da multiplicação. 2 vezes 15 é igual a 30. Repare que o resultado é o mesmo. Então, em uma multiplicação de 3 ou mais fatores, a forma de associá-los não altera o resultado. Ou seja, nós podemos começar a multiplicação dos primeiros fatores ou dos últimos fatores. Vamos agora para a propriedade do elemento neutro da multiplicação. Semelhante ao elemento neutro da adição, essa aqui também é muito fácil. Veja só, na multiplicação de qualquer número natural por 1, o resultado é o próprio número. Então, o que isso quer dizer? Simples. Qualquer número multiplicado por 1 será igual a ele mesmo. Quanto que é 2 vezes 1? 2. 3 vezes 1? 3. Então, esse é o elemento neutro da multiplicação. Temos aí, 22 vezes 1, 22. Vamos agora para a propriedade distributiva. Ela é bem simples, mas ela precisa de um pouquinho mais de atenção. Ao realizarmos a multiplicação de um número pela soma de outros 2, podemos primeiro multiplicar esse número pelas parcelas da adição e depois somar os produtos. Repare que aqui no exemplo nós temos A vezes B mais C. Dentro do parênteses nós temos uma soma, ok? O que nós podemos fazer? Nós podemos fazer primeiro A vezes B, depois fazer A vezes C e somar o resultado dessas duas multiplicações. Vamos entender isso aí então com um exemplo com números para ficar mais fácil de nós podermos visualizar. Repare nessas duas setinhas que estão aparecendo aqui.
Nesse caso, nós podemos fazer o seguinte. Repare que nós realizamos a multiplicação de 2 vezes 3, e ele vai lá para depois do igual, ó, 2 vezes 3. Aí depois nós realizamos a multiplicação de 2 vezes 4, e ele também vai lá para depois do igual. E estava sendo realizada uma soma de 3 mais 4, não é? Então, veja só, 2 vezes, abre parênteses, 3 mais 4 dentro do parênteses, é igual a 2 vezes 3, que é a primeira multiplicação ali que foi feita, mais 2 vezes 4. Agora, eu faço o seguinte, eu realizo essa multiplicação. Quanto que é 2 vezes 3 e quanto que é 2 vezes 4? 2 vezes 3 é 6. E 2 vezes 4 é 8. Quanto que é 6 mais 8? 14. Essa é a propriedade distributiva. Repare que se eu realizar lá no começo da conta a soma dentro dos parênteses, eu vou obter o resultado 7. 2 vezes 7 é 14. Então, nós temos aí o cálculo realizado corretamente. Vamos agora para as propriedades da subtração e da divisão. As propriedades que elas possuem são as propriedades da compensação da subtração e da compensação da divisão. Elas são bem semelhantes. Vamos compreendê-las. Propriedade da compensação da subtração. Ao adicionarmos ou retirarmos um mesmo número do minuendo e do subtraindo, a diferença não se altera. Vamos entender isso já direto com um exemplo. Vamos calcular a diferença entre 15 e 8. A diferença é o resultado da subtração. Então 15 menos 8 é igual a 7. Agora, nós vamos subtrair 2 do 15 e do 8. Então nós obteremos o seguinte. 15 menos 2 é 13. E 8 menos 2 é 6. Calculamos agora a diferença entre 13 e 6. 13 menos 6 é igual a 7. Repare aqui que, nesse caso, nós retiramos 2 do 15 e do 8. Lá no começo, a diferença entre 15 e 8 é 7. Depois de retirarmos 2, tanto do 15 quanto do 8, a diferença entre 13 e menos 6 continua sendo 7. Essa aí é a propriedade da compensação da subtração. Ou seja, ao adicionarmos ou retirarmos, isso vale tanto para a subtração quanto para a adição, o mesmo número do minuendo e do subtraindo, a diferença não se altera. No exemplo dado, a diferença era 7 no início e continuou 7 após retirarmos 2, tanto do minuendo quanto do subtraindo. Terminando agora, nós temos a propriedade da compensação da divisão. Ou seja, em uma divisão exata, ao multiplicarmos ou dividirmos o dividendo e o divisor por um mesmo número, o quociente não se altera. Vamos entender isso com números. Vamos calcular aqui o quociente de 6 e 2. Nós temos que 6 dividido por 2 é igual a 3. Agora, eu irei multiplicar 6 e 2 por 3. 6 vezes 3 é igual a 18 e 2 vezes 3 é igual a 6. Agora, nós calcularemos o quociente de 18 e 6. 18 dividido por 6 é 3. Repare que o quociente não se altera, ele se mantém. Por quê? Porque nós multiplicamos o dividendo e o divisor pelo mesmo número, no caso, por 3. Então, o quociente que era 3
na divisão de 6 por 2 se manteve 3 na divisão de 18 por 6. Essa é a propriedade da compensação da divisão. Ok, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje. Agradeço que você tenha prestado atenção, assistido o vídeo e espero que isso colabore com a sua formação. Antes de sair, deixa o like, compartilhe, se inscreva no canal.